Olá, olá e olá. Tudo bem com você, líder? Eu me chamo Júlio Cardoso, sou o host desse podcast e seja muito bem-vindo ao Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. E hoje, líder, eu quero falar para você os 5 passos essenciais para você se tornar um líder de sucesso, alguém que realmente consegue inspirar, trabalhar e fazer a gestão, inclusive, da sua equipe, porque afinal liderança trata-se de pessoas, mas você também precisa ver a parte mais administrativa. Por isso a gente vai falar um pouco de gestão. Mas são 5 passos que eu sempre falo nos meus eventos, quando eu vou falar um pouco mais sobre a minha mentoria ou outros negócios. Mas o ponto é, se você seguir estes 5 passos, já será suficiente para você, um líder iniciante, ou mesmo você que está há um tempo na liderança, mas precisa de uma reciclagem, precisa saber e executar com maestria para se tornar um líder de sucesso. Certo? Bem, dito isso, líder, preste atenção, porque hoje nós vamos falar destes tópicos que vão fazer diferença para você na sua gestão, na sua liderança, como que você enxerga as pessoas e como você enxerga a si próprio. E tendo isso como gancho, o primeiro passo para você se tornar um líder de sucesso é você ter um autoconhecimento, ou seja, passar por um processo de autoconhecimento. Aí você pode me dizer, como assim, Júlio? Veja, você só consegue liderar os outros se você liderar a si mesmo. Então, a autoliderança é o primeiro passo do líder de verdade, um líder que realmente inspira e cativa as pessoas. E para ele se autoliderar, né, ele precisa se autoconhecer. Como assim? Eu já falei em outros episódios, inclusive sobre a análise SWOT que você pode fazer sobre si mesmo, que é o famoso FOFA, análise FOFA ou análise SWOT, aquilo que você achar melhor. Mas tem os mesmos significados, que é você identificar quais são os seus pontos fortes, suas fortalezas, quais são os pontos de fraqueza que você precisa melhorar, suas oportunidades e as ameaças. Tudo isso tem um lado interno e externo, os lados bons e os não tão bons assim. Então, o que é interno quando a gente fala de autoconhecimento? E falando de uma análise SWOT, são as suas fortalezas e as suas fraquezas. Isso é interno, depende apenas de você. Ninguém tira isso de você ou ninguém faz por você. Então você precisa saber e entender quais são os seus pontos positivos como líder, como pessoa, como ser humano. É a comunicação? É fazer bons feedbacks? Montar planos de ação? E quais são os seus pontos de atenção? Ah, é inteligência emocional, é escrita, é tornar factível aquilo que eu planejo. Então veja, isso está ligado diretamente a você. Quem executa, quem faz é você. Por isso que é interno. Fortalezas e as suas fraquezas. E aí, quando a gente fala das oportunidades e ameaças, elas vão estar condicionadas ao contexto, assim como as forças e as fraquezas, mas as oportunidades e as ameaças, elas estão condicionadas ao contexto, porque elas são externas. Você não tem controle sobre elas. Então, as oportunidades virão dependendo do contexto. Vamos colocar aqui um contexto em que você, líder, trabalha numa empresa e você quer crescer. O que seria uma oportunidade? Uma vaga de crescimento, tanto de hierarquia superior quanto crescimento lateral. Hoje eu estou demais, hoje eu estou batendo no microfone muito, enfim. Mas o ponto é, as oportunidades são externas porque não são... Você pode criar as oportunidades, ou seja, fazer com que elas fiquem mais próximas de você, mas uma vaga especificamente, em qualquer área, qualquer empresa, não é você que cria. Você pode criar o contexto para que seja criada essa vaga, mas se você não é o dono de um negócio ou do setor de RH, por exemplo, não é você que cria a vaga. Logo, é externa. Uma promoção para você, um salário maior, algo que beneficie você. Você pode se colocar para que isso aconteça, estar disponível para que isso aconteça, ou até ter as habilidades de um cargo superior, falando de questões mais técnicas ou até mesmo comportamentais, mas você só vai assumir aquela vaga, ou ter aquele salário, ou ter aquela promoção, aquele aumento, se um terceiro, que não é você, colocar isso para você.
Entende? Por isso que é externo. Não tem relação direta com você. Mas com as suas fortalezas, você consegue fazer com que isso se torne mais próximo de acontecer. Para que você fique sempre na mira das pessoas de forma positiva. E a mesma coisa acontece quando a gente fala das ameaças. Pegando, de novo, vai depender muito do contexto. Então, ameaças para quem está empregado. Uma delas é ser demitido. Ou o projeto diminuir. Ou a empresa mudar de localidade e você não poder ir junto com ela. Então, vai depender muito do contexto. Quando a gente fala de liderança, é você identificar aquilo que pode ser um problema para você dentro da sua liderança. Por exemplo, você tem uma equipe e os seus colaboradores pedem demissão. Isso é uma ameaça dentro do seu projeto. Ou se você é alguém que presta serviço dentro de uma empresa e para essa empresa que você presta serviço, esta empresa tirar o projeto de onde você trabalha. Também é uma ameaça para você. Mas é nesse sentido. Então, isso é uma análise fofa, que é o forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, ou análise SWOT, que é o nome original. Então, o líder precisa fazer isso. Esse é o primeiro passo. Se conhecer, para que ele possa ter uma autoliderança. Para que você lidere os outros, primeiro você lidera você mesmo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é você ter inteligência emocional. E aqui é preciso abrir uma explicação mais clara sobre inteligência emocional, que não é você ficar feliz o tempo todo. Isso não é ter inteligência emocional. Não existe isso. Eu estou alegre o tempo todo. O mundo é feliz, está tudo certo. Como diz o José Roberto Marques, ele tem uma frase que é maravilhosa, que diz o seguinte: o amor é lindo, eu sou péssimo para ditados. Agora, para citação dos outros, eu costumo ser melhor, gente. Mas eu vou recuperar aqui, pera. O amor é lindo. As pessoas se amam, algo assim. Lembrei. Agora eu lembrei certinho. O amor é lindo, o céu é azul, mas sem dinheiro você morre de fome. É proposital, não é para rimar, tá? E não é uma tradução. José Roberto Marques é brasileiro. Ele fala isso de propósito, para provocar as pessoas a buscarem serem promissoras, irem buscar o sucesso em suas vidas, inclusive financeira. E por que eu estou citando isso como exemplo de inteligência emocional? Porque quando alguém está numa situação delicada, sem dinheiro, infelizmente, ela não está feliz, ela não está alegre. Às vezes tem responsabilidades que ela precisa arcar e sem dinheiro isso pesa. Ou está passando por uma situação familiar que não é agradável. Ou tem uma situação profissional que não é agradável. Ou ela está estudando e não está conseguindo progredir. Ninguém fica feliz com esse tipo de situação. Ninguém fica alegre com esse tipo de situação. Então não existe olho pelo lado positivo dessa situação. Eu acredito sim que a gente consegue aprender muita coisa de todas as situações que a gente passa na vida. Seja aquelas boas como aquelas não tão boas. Mas não dá para dizer que todas são felizes e alegres. Então, inteligência emocional não é você estar sorrindo o tempo todo e mascarando quem você é. É você saber utilizar de forma inteligente as emoções. Por isso, inteligência emocional. Porque a emoção você vai sentir. Você vai sentir raiva, você vai sentir tristeza, você vai sim sentir alegria, você vai sentir nojo, você vai sentir ciúmes, você vai sentir tudo isso. O que muda é como você administra isso. É como que você faz com que, em momentos de tensão, você não perca as estribeiras. Para que, no momento de tensão, você não desconte isso nos seus liderados. Falando da liderança especificamente, talvez você já tenha vivenciado um cenário em que você é super cobrado, o que é super comum na liderança. Porque o líder geralmente trabalha com gestores e os gestores não são, geralmente, preparados para trabalhar com pessoas. Eles acham que são, mas não. Normalmente eles são preparados para trabalhar com números, com indicadores, para ver gráficos, para ver parte logística. Um líder, muito provavelmente, é um gestor também, mas um gestor dificilmente é um líder. Espero que o cenário mude, mas dentro da minha vivência, minha experiência, é isso que eu vejo.
E isso não faz com que um gestor seja ruim e um líder seja melhor. Não é isso. É que quando a gente fala do campo de atuação de cada um, eu vou muito mais para lado da liderança, apesar de utilizar também de questões relacionadas à gestão, para que o líder tenha mais ferramentas para atuar. Mas o ponto aqui, o que eu quero dizer é, inteligência emocional é saber filtrar, inclusive, o que você vai passar para os seus liderados. Um líder, quando ele sai de uma reunião, às vezes ele sai com diversas tarefas, ele sai muito preocupado, ele sai, às vezes, depois de um feedback que ele tenha recebido, até não muito feliz, mas ele não pode descontar e descarregar isso na sua equipe. Ele tem que saber filtrar. Esse é o ponto que entra a inteligência emocional. É ele saber, por exemplo, que se ele sabe que acabou a reunião e ele está muito tenso, muito irritado, não é o melhor momento para falar com a equipe. Porque ele pode, sem querer, transmitir isso para a equipe. E mesmo que ele não transmita, talvez ele fale da mesma maneira que falaram com ele, com a equipe, o que também não é produtivo. Não faz sentido. A responsabilidade de liderar, isso é óbvio, é do líder e não dos liderados. Então, o líder precisa absorver o que acontece numa reunião para poder passar da melhor maneira e conseguir extrair o melhor dos seus colaboradores. Aqui é só um exemplo, mas num feedback, por exemplo, que ele está conversando com algumas pessoas que vai gerar conflito, ou ele está numa reunião com seus colaboradores que também tem aqueles que discordam sempre do que ele diz. E aqui vai um parênteses dentro do parênteses. Não é errado discordar. Entenda isso, líder. Ter visões diferentes sobre aquilo que você pensa, ter alguém que pensa diferente de você, é rico, é bom. Nós já falamos isso em outro episódio. Aproveite das pessoas que fazem críticas ao que você menciona para que você melhore, para que você evolua, para que você encontre os pontos cegos que as pessoas estão trazendo. Às vezes aquele cara que você diz que é o chato, na verdade ele é um crítico. Já falei isso em outro episódio também. Há uma diferença entre ser chato e ser crítico. Aproveite aquilo que o crítico traz para que você possa evoluir. Se você tem inteligência emocional, você consegue observar isso muito mais fácil, porque você consegue filtrar. Você tem uma visão muito mais voltada para o objetivo do que uma questão pessoal ali com você. Tanto para que você faça melhores reuniões, aplique melhores feedbacks, faça melhores planejamentos, converse com a sua equipe de uma maneira que seja mais produtiva. Não é ser feliz o tempo todo, não é ser alegre o tempo todo, dar risada e sair dando abraços quentinhos em todo mundo. Não é isso. É você saber lidar com a situação e depois do passo 1, como eu mencionei, se você se conhece, você sabe exatamente qual é o melhor momento de você agir para que seja assertivo com a sua equipe. Certo? Bem, vamos para o próximo passo, que tem relação com uma das coisas que eu mencionei agora. Um líder de sucesso, ele se conhece muito bem, ele tem inteligência emocional e ele aplica bons feedbacks. Inclusive, é um dos pontos que eu tenho abordado num dos meus cursos. Se você está assistindo isso, aqui abaixo tem um link, inclusive, para falar de cursos meus, e um deles é sobre feedback. Ali eu falo de forma detalhada, mas antes de você verificar esse curso, eu vou falar aqui da importância do feedback. É uma das maiores, se não a maior, ferramenta de um líder. É o feedback. É claro que para chegar até o ponto do feedback, tem a parte de criar conexão com o seu colaborador, saber como falar, o tom de voz, a hora certa, o local certo. Muitas vezes não tem relação com o que você fala, mas sim o como você fala. Entra muita linguagem corporal, como que você se apresenta para o seu colaborador, o ambiente que você já criou, a conexão que vocês têm. Tudo isso está relacionado ao feedback. O feedback ele vai transformar o seu colaborador. Nós vivemos numa cultura que tem mudado, e ainda bem, mas o feedback geralmente ele é associado ao famoso feedcrel, ou seja, a algo ruim, e nunca a algo construtivo, algo que vai fazer com que seus colaboradores evoluam. E é preciso que um líder trabalhe isso tanto para si quanto para os seus liderados. A cultura do feedback fortalece uma equipe. Imagina as pessoas passarem a olhar o feedback como ele realmente deve ser encarado, como um presente. Porque é isso que ele é. Só que hoje ainda tem muita gente que olha para o feedback de forma negativa. E um feedback bem aplicado,
faz com que o seu colaborador evolua, com que ele produza mais, ou que ele não produza mais, que ele produza com mais qualidade, que ele cresça na carreira dele, trabalhando ou não com você, trabalhando no mesmo local, na mesma empresa que você. Imagina que todo mundo que trabalha ou todo mundo que está envolvido em alguma atividade, em algum projeto, sempre quer dar o seu melhor. Precisa de alguém que esteja ali para avaliar, para dar melhores caminhos, para que seja um GPS daquela pessoa, para que mostre realmente para onde ela tem que ir, como ela tem que ir, os potenciais que ela tem. Isso faz muita diferença. Só que se um líder não sabe aplicar um feedback, ele só sabe gritar com as pessoas. Ele acha que bronca é feedback, e é um dos meus bordões, inclusive. Bronca não é feedback. Grava isso. Bronca não é feedback. Isso poderia ser um mantra. Acho que eu vou fazer uma camiseta com isso. Bronca não é feedback. Porque não é. Um líder de verdade, ele sabe conversar com as pessoas. Ele não trata os seus liderados como crianças que têm dificuldade de compreensão do que é certo e o que é errado. Não. Ninguém sai de casa, isso é uma frase até do Silvio Santos, eu acho. Saudoso Silvio Santos. Ninguém sai de casa pensando, hoje eu vou errar tudo que eu vou fazer. Não. Ninguém sai de casa, chega até o seu trabalho, chega até o seu posto, chega até o seu projeto pensando, hoje é o dia que eu vou errar tudo. É hoje. Hoje é o dia que eu vou errar tudo. Não. Mas os erros acontecem. Parece clichê e frase de para-choque de caminhão, mas todo mundo erra, todo mundo é ser humano. Então é normal. Você não pode usar isso como muleta. É entender que, bem, eu errei, o que eu posso melhorar? Como que eu posso melhorar? E é aí que entra a liderança. Quando ela aplica um feedback que ele realmente instrui, que ele inspira, que ele mostra possibilidades. Se a pessoa já foi bem, enaltece essa pessoa, mostra para ela o quanto ela foi boa. E se ela tem pontos de melhoria, sinalizar esses pontos que às vezes ela também não está vendo, que são os pontos cegos dela. E aí entra um trabalho de excelência em todo líder que sabe aplicar um feedback, que muitas vezes pode não ser compreendido por aquele colaborador, por aquele seu liderado. Principalmente se é o primeiro feedback que ele tem com você e se ele vem de um histórico de feedbacks que as pessoas ou aplicavam errado positivamente, sempre falando aquilo que o outro queria ouvir, não necessariamente a verdade, ou só de feedbacks negativos, onde havia apenas críticas e nenhum tipo de reconhecimento. Porque acredite, existem esses dois tipos de feedbacks incorretos no mercado. Aquele feedback que o líder ele só elogia o colaborador, só elogia, só enaltece ele, e não necessariamente são reais, porque geralmente são aplicados por líderes bonzinhos. E líderes bonzinhos, já falamos aqui, não leva para nenhum lugar. O bom líder, ele vai te elevar. Agora, o líder bonzinho, que precisa ser amado, que todo mundo goste dele, este é um problema. Este é um problema, porque ele vai te elogiar quando, na verdade, você nem é tão bom assim. É o que eu chamo de o Fusca que acha que é uma Ferrari. Eu também podia fazer uma camiseta sobre isso. Fusca que se acha uma Ferrari. Nada contra os Fuscas, tá? Eu sei que é uma paixão nacional. Mas se a gente comparar a questão de motor, e eu nem sou entendido de carros também, acho que isso é um ponto importante. É apenas uma analogia. O motor da Ferrari é muito superior a um Fusca. A não ser você, que é do tempo do Herbie, se meu Fusca falasse, vai dizer que não, o Fusca é muito melhor em termos de motor. Calma, é só uma analogia. Mas o ponto é, existe sim quem aplica feedback só para ganhar o seu colaborador e não necessariamente dizer a verdade, e há aqueles que aplicam feedback que é apenas negativo, ele não é construtivo, ele não tem um plano, ele não tem nada, ele é um feedback vazio que só serve para criticar as pessoas. O líder que faz isso, ele não dura, não passa no teste do tempo. Ele não será um líder, será apenas um chefe qualquer e vai ser descartado em breve. Então, o líder de verdade sabe aplicar bons feedbacks que vão inspirar, que vão instruir, que vão mostrar caminhos para os seus colaboradores, certo? Esse é o terceiro passo. Quarto passo. E esse aqui, inclusive, é um dos passos que eu faço até palestras, workshops e apresentações sobre isso, que é gestão do tempo. Um bom líder, ele precisa fazer uma gestão do seu tempo.
saber dar prioridade para aquilo que é realmente necessário, para aquilo que realmente importa. Citando aqui o meu professor de pós-graduação, Christian Barbosa, e escritor do livro A Tríade do Tempo, eu me baseio nessa metodologia para seguir a minha vida, dentro das 3 esferas de importância, que é a esfera do importante, urgente e circunstancial. Essa é a tríade, na verdade, esses 3 tópicos. Urgente são coisas que podem acontecer, mas não deve ser a base do nosso dia a dia. O líder que fica focado em apenas apagar incêndio é aquele que está focado só no urgente. Não tem planejamento, ele faz tudo a toque de caixa, que a gente chama de pastel, né? Chegou, já tem que resolver. Ou ele deixou de fazer alguma coisa e se tornou atrasado. Então, as urgências elas vão aparecer, mas não podem ser via de regra num dia produtivo de um líder. O que deve ser via de regra são as coisas importantes, que são coisas que estão dentro do prazo, coisas que foram planejadas, coisas que vão dar um direcionamento para o objetivo lá na frente. Por exemplo, desenvolver uma equipe para que ela seja bem produtiva, aplicar feedbacks para que as pessoas evoluam, saber organizar reuniões para que elas tenham um tempo certo, tudo isso pensando no objetivo final. Qual é o meu objetivo final? Isso vai dizer para mim quais das minhas ações são importantes, urgentes ou, o último tópico da tríade, circunstanciais, que são aquelas atividades que não levam a nada, que são corriqueiras e que não têm relação com o seu objetivo direto. Então, o que vai ser urgente, importante e circunstancial na sua vida vai depender da sua meta. E você, como líder, precisa traçar um projeto muito claro da sua atuação para saber o que é importante que você precisa fazer, coisas que são urgentes, que podem aparecer, e aquilo que é circunstancial, que de preferência você não deve fazer. Mas tudo vai depender do seu objetivo. Se você é um jogador profissional de videogame, jogar e treinar o jogo de videogame, para você é algo importante. Para um líder que trabalha dentro de uma operação ou alguém que não trabalha com videogames, o videogame ele é lazer, então ele entra como circunstancial. Você entende que muda a perspectiva? Então, o líder precisa ter isso muito claro. Qual que é o seu objetivo, qual que é a sua meta para que ele seja mais produtivo. E para que ele seja mais produtivo, ele precisa fazer uma gestão adequada do seu tempo, da sua agenda. Seja uma agenda física, como eu costumo utilizar, ou uma agenda digital, que eu também costumo utilizar. Eu falo que eu sou o híbrido. Eu uso o melhor dos 2 mundos. E por último, não menos importante, aqui sim, a ferramenta mestra, que está acima de todas as outras quando a gente fala de liderança, que dá a base para todas as outras, é a comunicação. Tem uma frase que eu descobri depois que já tem um livro com esse nome. Eu esperava lançar um livro com esse nome no futuro, não sei se vou lançar ainda, que é Comunicação é Tudo. Já fiz workshop sobre isso, já fiz palestras sobre isso. É a ferramenta essencial do líder. Comunicação é tudo. Você precisa saber se comunicar, líder. Precisa saber usar a sua linguagem corporal. Precisa parar de bater no microfone, no meu caso. Mas você precisa saber como falar com as pessoas. E a comunicação precisa ficar muito, muito, muito claro isso para você que está me assistindo ou me ouvindo agora. Como que você sabe que uma comunicação foi efetiva? Não é pelo que você fala, é pelo que o outro entendeu. Vou repetir. Uma comunicação assertiva não é o que você fala, é o que o outro entendeu. Por isso que é tão importante fazer perguntas abertas para saber o que o outro entendeu, para saber o que chegou nele. Um líder precisa ser claro, objetivo, direto. Não seja prolixo, não faça churrasco. Se você me acompanha há um tempo, já sabe o que é o churrasco. É quando você fala demais. Aqui em São Paulo a gente tem um ditado que é mais uma brincadeira, né? Quando as pessoas falam demais, que é fica enchendo linguiça. Quando eu falo churrasco, é porque a pessoa está enchendo linguiça, maminha, panceta, outras carnes, asa de frango. É um churrasco completo. Não precisa ser assim. O líder precisa ser objetivo. E tão importante quanto ser objetivo é também conseguir escutar os outros. Porque lembre, comunicação é uma via de mão dupla. É o que você fala, é o que você ouve, é o que você escuta. Daí o termo escuta ativa. Então, um líder que sabe se comunicar, que sabe modular o seu tom de voz, às vezes mais alto, às vezes mais grave, às vezes fala mais rápido, às vezes um pouco mais lento,
que sabe ouvir e prestar atenção nos outros, que sabe utilizar de comunicação escrita ou falada, este líder vai ter um diferencial no mercado, tanto para si, quanto para os seus liderados, quanto para qualquer lugar que ele for atuar. Certo? Bem, recapitulando, os 5 passos, então, para você se tornar um líder de sucesso são autoconhecimento, para que você possa se autoliderar, ter inteligência emocional, para que você possa gerenciar de forma inteligente as suas emoções. Você aplique feedbacks qualitativos que vão fazer com que as pessoas evoluam. Faça uma gestão do seu tempo para que você seja mais produtivo. E aliado a tudo isso, que você tenha uma comunicação clara e que saiba conversar com as pessoas, com os seus liderados. Certo? Bem, dito isso, líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. E aí, o que você achou desses 5 passos para se tornar um líder de verdade e que inspira e que tem sucesso? Você já aplica algum deles? Não aplica? Como que tem sido para você a experiência aqui no podcast? Tem ajudado você a chegar em algum desses 5 passos? Bem, se você quer crescer e evoluir, veja aqui embaixo que eu vou deixar o link para os cursos que eu tenho aberto para que você, como líder, possa evoluir também, sendo um deles o curso sobre feedback, tá bom? Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com você aqui. Te vejo no próximo episódio. Até mais, líder. Tchau, tchau.